É exatamente assim a vida de um investidor de longo prazo pensando em dividendos. Sai o resultado daquela empresa que ele investe e você não tem nenhuma surpresa, nenhum susto, apenas uma maior convicção que você está fazendo as melhores escolhas para o seu futuro. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Taesa e o seu segundo trimestre de 2023. E devido a algumas demandas de alguns inscritos aqui do canal, nós iremos repassar de 10 a 15 segundos nos principais conceitos que serão abordados aqui em cada slide. É uma revisão associada a informações novas. Combinado? Me acompanha até o final, que também nós traremos várias informações e respostas polêmicas em relação a alguns assuntos como aumento de capital, aumento do payout ou redução, e algum conflito em relação a fazer investimento ou continuar pagando bons dividendos. Vamos começar então? Sempre com dados oficiais, eu gosto de esperar a empresa anunciar o seu balanço através do release, e eu também acho muito interessante você acompanhar a teleconferência ao vivo ou até gravada mesmo, porque tem gente que fica muito desesperado em produzir algum tipo de conteúdo com antecipação e acaba falando bobagem. Então, com calma e elegância, a gente vai chegar onde a gente quer, vai dar tudo certo. É claro que, eventualmente, a gente não vai ter um crescimento linear, mas eu espero de verdade que tanto você quanto eu consigamos atingir o nosso objetivo de renda passiva. Bom, o balanço aqui foi anunciado no dia 3 de agosto de 2023 e vamos começar basicamente pelos destaques. Sólido resultado regulatório. E aqui já cabe uma pequena revisão, né? O resultado regulatório e o resultado IFRS são duas formas diferentes de você observar o mesmo resultado. O IFRS é uma padronização internacional e a visão regulatória, ela te traz alguns pequenos ajustes que aí sim você precisa ficar atento quando você estiver investindo em alguma empresa de transmissão de energia. Tivemos um crescimento anual de 74% na visão regulatória. Maravilhoso isso. Aumento na geração de caixa, queda no custo médio da dívida e redução da alavancagem. Todos esses pontos nós iremos abordar mais para frente, mas em resumo, a saúde financeira vai muito bem, obrigado. Algumas operações foram iniciadas e aqui teve até um recorde de realização dos seus projetos. Eles tinham programado para ser feito esse movimento aqui em Saíra em 12 meses e foi concretizado em apenas 3 meses. Eficiência operacional e outros índices importantes como disponibilidade ou parcela variável, todos trazendo cada vez mais uma percepção de que a empresa está muito redonda. E por fim, e não menos importante, nós tivemos aí um anúncio de dividendos de 313 milhões. Calma lá que a gente vai chegar nesse aspecto rapidamente. O que a gente precisa saber? Ciclo de RAP, receita anual permitida. Como é que a empresa de transmissão ganha energia? Ela recebe alguns valores que estão bem descritos na receita anual permitida. Então, tudo que vai entrar na empresa é através desse tipo de cálculo. São várias concessões, várias formas de você conciliar com o mercado, algumas categorias diferentes, mas fazendo aqui alguns pontos importantes, o que você tem que entender? Essa receita anual permitida, ela tende a ser ajustada por indicadores inflacionários, IPCA ou IGPM. Então vamos fazer uma conta de padaria. Em um ano, a empresa recebe 100 milhões. Tudo bem? A Taesa teve um aumento da inflação de 10% no IPCA, e vamos considerar que todos os contratos estão atrelados ao próprio indicador IPCA. No ano seguinte, sem mudar absolutamente nada, ela vai começar a receber 110 milhões por ano. Entendeu? É só isso mesmo. Mas nós temos aí diferentes concessões com diferentes tamanhos e diferentes indicadores. A gente tem que olhar o consolidado. Do dia 1º de julho até o dia 30 de junho do ano seguinte, nós temos um ciclo de RAP. Então nós pegamos a segunda metade do ano vigente, agora, até o primeiro semestre do ano de 2024. Tudo bem? Teremos aí um crescimento de 4,1%. Perfeito, maravilhoso. Bruno, o que fez com que nós chegássemos nesse valor? Nós temos alguns reajustes e nesse caso, como o IGPM ele caiu do ano anterior para esse, nós temos sim uma queda de 100 milhões. Algo que preocupa um pouquinho, mas calma lá. O IPCA ele subiu.
E isso acabou trazendo para suas concessões um aumento de 47 milhões. Compensou um pouquinho, correto? Nós também tivemos algumas quedas importantes e nós faremos um breve resumo também no próximo slide em relação às categorias tipo 2, uma redução de 50% da RAP. Calma lá, não fica preocupado, mas isso vai impactar em menos 70 milhões. Aí você olha em tudo isso que a gente já falou aqui no slide. Menos 104, menos 70, mais 47, isso dá uma queda da receita anual permitida, não dá? Calma, Taesa está crescendo, Taesa está colocando seus projetos de pé. E isso trouxe para o próximo ciclo, que nós iniciamos agora há pouco, de mais 258 milhões de reais. Compensou bastante essas pequenas quedas, chegando ao total de 3,6 bilhões de reais. Agora vamos revisar rapidamente. Nós temos no Brasil algumas categorias de concessão. Eu não vou abordar a primeira porque Taesa não tem nenhuma concessão categoria tipo 1. Ela tem categoria tipo 2 e tem categoria tipo 3. Em linhas gerais, esse slide vai resumir os pontos mais principais. Os leilões que aconteceram entre 99 e até 2006, nós tivemos ali a categoria tipo 2. Ele era atrelado ao IGPM naquela época, 30 anos de concessão, sem nenhum tipo de revisão tarifária, mas tinha um grande susto. Na segunda metade, essa RAP ela seria diminuída pela metade. Então vamos fazer aquele exemplo? Lá em novembro de 2005, por exemplo. Tá? Categoria tipo 2, arrematou lá o lote, maravilha, está em construção. Nos primeiros 15 anos, vamos supor que eles estavam recebendo 100 milhões de reais por ano. Perfeito? No início do 16º ano até o 30º ano, de 100 milhões, eles começam a receber 50 milhões. É só isso, tudo bem? Claro que a gente sempre vai ter o reajuste em relação ao IGPM, mas essa queda muito importante, ela acaba atrapalhando na segunda metade da concessão. No entanto, nós tivemos, a partir ali de novembro de 2006, e que está vigorando até os dias de hoje, nós temos outras formas de fazer essas concessões. Elas também duram 30 anos, é o ponto incomum. Há revisões tarifárias em determinados anos, 5º, 10º e 15º. E a RAP, essa receita, ela é anualmente ajustada pelo IPCA. Então, concessões antigas, IGPM, concessões mais atuais, e eu estou falando a partir de 2006, pelo IPCA. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Compartilha com seus amigos, a gente sempre traz o resultado trimestral daquela empresa previdenciária, tentamos colocar ali algum conteúdo teórico no meio de toda essa apresentação e também sempre alguns insights, alguns resumos em relação a algumas discussões que acontecem dentro da empresa e também a gente traz uma pequena abordagem em relação se vale a pena comprar ou não. Inclusive, lá no finalzinho do nosso vídeo, nós falaremos sobre a perspectiva de comprar Taesa nos preços atuais ou não, né? Tem aquela visão um pouquinho mais conservadora e uma projeção um pouco mais arrojada. Acho que vocês vão gostar bastante do racional. E também, não esquece de deixar aquele like. Diretamente ao ponto, resultado regulatório, você já sabe, isso daqui que você tem que prestar atenção, isso daqui que vai refletir se a empresa está bem ou não. Receita subindo anualmente e trimestralmente, EBITDA também subindo, é isso que interessa. Mas antes de continuar aqui, vamos só revisar brevemente o que é EBITDA e também o que é margem EBITDA. Nada de tecnicismo, é só para você ter cada vez mais maturidade para enxergar esses números, ok? Então, EBITDA, traduzindo, seria lucro antes de imposto, antes de depreciação, amortização, taxas, em geral, ok? Então, pensa só, você tem a receita, né, que é tudo ali que está entrando na empresa de grana, ok? Maravilhoso. E aí você tem algum ensaio daquilo que poderia ser considerado como um lucro. Mas algumas pessoas gostam de separar esse ensaio, essa ideia inicial do lucro, daquilo que é efetivamente o lucro líquido da empresa. Nesse momento a gente tem uma noção um pouquinho mais clara do que é o EBITDA, tá? Receita é tudo que entra, EBITDA é quase aquilo que a gente começa a entender como um lucro daquela operação. Gostamos de ver o EBITDA cada vez maior, é claro. E a partir desse cálculo do EBITDA, você vai colocar todas essas variáveis que eu falei, e aqui está tudo descrito,
impostos, taxas, depreciação e amortização. E aí a gente começa efetivamente a falar em termos de lucro, tá? Aí depende da empresa, o que ela vai colocar de payout, e aí efetivamente isso vai se transformar em dividendo. Mas sem problema. Então, dito isso, em outros vídeos a gente vai aprofundando cada vez mais com aquele aprendizado em espiral, sem muito estresse. O que a gente precisa saber sobre a margem EBITDA? Nós pegamos toda a nossa receita, lembra? Receita anual permitida, ótimo. Colocamos numa divisão na parte de baixo. E o que você coloca na parte de cima dessa divisão? O próprio EBITDA. Então, de cada R$100 de receita, 85 são potenciais lucros. Isso é maravilhoso. São poucos negócios no mercado de ações, no mercado financeiro brasileiro, que você vai encontrar essa margem EBITDA tão alta. Alguns negócios giram em torno ali de 30%, alguns 10%, outros 5% e por aí vai. Qual que é a percepção aqui que você tem que ter? Quanto maior a margem EBITDA, maior a gordura que nós temos em relação à tranquilidade para receber dividendos. E até em alguns casos, como por exemplo o Klabin, o dividendo não vem do lucro, o dividendo vem do EBITDA. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre como é que foi o balanço trimestral do segundo TRI de 2023 da Klabin, eu vou deixar aqui como sugestão nos vídeos para vocês assistirem depois. Tudo bem? Desempenho operacional. Outras medidas para você enxergar se o negócio de transmissão vai muito bem, obrigado. Quanto maior o índice de disponibilidade, melhor. Considerando que 100 é o máximo. 6 meses do ano passado estava em 99,96. Quase perfeito. Já no primeiro semestre de 2023, nós tivemos 99,77. Também muito próximo da perfeição. Então, daquilo que eles se propuseram a manter de linhas em pé, para poder fazer a transmissão de energia da geração até a distribuição e comercialização, eles conseguiram honrar esse combinado, esse acordo, em 99,77% do tempo. Maravilhoso, tá? E a parcela variável, que também vai medir um pouquinho do seu desempenho operacional, é um pouco mais técnico, mas não vamos nos aprofundar nesse vídeo de hoje, mas sabem que quanto menor, melhor. Se ela ficar negativa, é porque provavelmente houve alguma distorção pontual, como nós tivemos nos primeiros 6 meses de 2023, ou seja, este valor aqui, ele não é recorrente, e o que você tem que olhar? Para a média histórica dos últimos 12 meses da parcela recorrente, da parcela variável recorrente. Então, nos primeiros 6 meses do ano passado, nós tivemos 0,75, quanto menor, melhor, perfeito. E neste ano nós tivemos um pequeno acréscimo, chegando a 0,83%. Algo também completamente irrisório, um crescimento pífio, então tá tudo bem, obrigado. E também, já que nós estamos falando de receita, de desempenho operacional e etc., é muito bom a gente olhar o lucro líquido regulatório. Cresceu 74% quase de um TRI para o outro. Eu estou pensando no segundo de 22 com o segundo de 23. E no consolidado semestral nós tivemos um aumento de 60%. E aí eu tenho uma pequena provocação, tá? Como é que tem gente que fala que empresa previdenciária que paga dividendos não cresce, sendo que o lucro está crescendo aqui pelo menos 60%? Quem fala esse tipo de frase não entende absolutamente nada do mercado. Tudo bem? Mas vamos um pouquinho mais adiante. Falamos bastante ali daqueles dados em relação a uma visão geral, mas vamos desenhar um pouquinho mais sobre o lucro líquido regulatório. Passamos aí uma pequena lupa. Variação positiva do EBITDA. Como é que isso pode acontecer? Entrada de novos projetos em operação. Santana, parcialmente, e Saíra, que aconteceu em apenas 3 meses. Um outro ponto também interessante. A entrada operacional de Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, do ponto de vista também parcial, aumentou o nosso lucro líquido regulatório. Tivemos aqui um impacto pequeno, porém negativo na questão financeira, tá tudo certo, é assim mesmo, nada cresce em linha reta, e outros segmentos mais, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, teve uma diminuição de 60 milhões. Resumindo, nós saímos de 287 no primeiro semestre de 22 para 461 no primeiro semestre de 2023 por diferentes motivos, principalmente por questões operacionais, EBITDA, operacional. E tivemos um pequeníssimo impacto financeiro negativo. Vida que segue.
Mas como vocês já acompanham o nosso canal aqui e sabem que Taesa paga em função do seu lucro líquido e FRS, a gente tem que olhar isso aqui, infelizmente ou felizmente. Eu particularmente acho muito mais complexo da gente poder avaliar isso, mas não tem problema, vamos destrinchar aqui. Nós tivemos no primeiro semestre de 2022 1,1 bilhão de reais. E agora, no primeiro semestre de 2023, uma queda expressiva aí de 46%. Às vezes isso até vira manchete, né? Lucro da empresa Taesa caiu quase 50%. E aí aquela pessoa completamente afoita e desesperada fala assim, tá na hora de vender, o negócio quebrou, vai falir e etc. Calma, calma, vai dar tudo certo, tudo bem? Nós tivemos uma variação negativa aqui da receita, principalmente por questões monetárias e uma queda da inflação, não teve jeito. Lembra? Parte das receitas, elas são indexadas ao IGPM, e você teve ali uma queda desse indicador, necessariamente vai ter um impacto na receita. Variação aqui de OPEX, então é uma grana que eles acabam desembolsando para a questão operacional de todo o contexto da Taesa. Então, quando você vai implementar, por exemplo, novos projetos, você tem um aumento desse OPEX. Não tem problema. Se você vai aumentar o custo desse projeto para ele entrar em operação, no consolidado, esperamos que ele traga um lucro líquido muito maior, uma receita muito maior. Mas não tem problema, é assim mesmo. Principalmente naquela fase inicial de construção de algum novo projeto, de alguma nova concessão, você tem aí uma oscilação negativa em relação ao OPEX. Quando você coloca uma linha em operação também, tem um aumento desse custo, que ele vai sendo mitigado e é convertido naturalmente em lucro ao passar do tempo. Depreciação, amortização, equivalência patrimonial, variação de resultado líquido, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas entendam sim que toda essa queda ela é justificada, ela é compreendida e nós sabemos que isso aqui é pontual. Isso que é o mais importante de recado do slide. Se você quer saber se o seu investimento está indo muito bem, obrigado, olhe sempre o resultado regulatório que a gente já abordou bastante aqui nesse vídeo. Se você quiser ficar interessado em relação a apenas os dividendos de Taesa, fique atento em relação ao IFRS. Tudo bem? Lembrando que isso aqui pode dar uma porrada para cima e pode dar uma porrada para trás. Não tem jeito. A nossa tranquilidade está sempre no longo prazo. Tem essas volatilidades, mas a remuneração ela fica agradável sim. Para a gente finalizar um pouquinho essa apresentação, a gente vai falar um pouquinho de dívida bruta, dívida líquida e também sobre alavancagem. A pedido de vocês, algumas pessoas estavam com algumas dúvidas relacionadas a alguns termos. Então, dívida bruta, resumidamente, é tudo aquilo que a empresa vai dever. Tudo bem? Ela está devendo tantos bilhões de reais. E qual que é a diferença para a dívida líquida? Bom, eu tenho que descontar aquilo que eu tenho em caixa. Vamos fazer um exemplo da nossa vida? Eu tenho 100 reais de dívida com você, ok? Mas no meu saldo do meu banco Itaú aqui, da minha conta corrente, eu tenho 30 reais. Então, afinal de contas, quanto que efetivamente eu estou devendo? 70. Eu tenho que me preocupar em conseguir 70 reais, porque daqueles 100 que eu estou te devendo, eu já tenho 30. Entendeu? Dívida bruta menos o caixa, você vai chegar na sua dívida líquida. Tão simples quanto isso. Dada essa pequena revisão, o que a gente vai olhar no endividamento e na alavancagem? Perceba que a métrica, a alavancagem é dívida líquida, ou seja, aquilo que efetivamente a empresa deve, descontando naturalmente aquilo que eles já têm em caixa, dividido pelo seu EBITDA regulatório, a sua capacidade de geração de caixa do ano. Então, hoje, traduzindo esse valor, 3,7 significa o quê? A empresa precisa pegar todo o seu EBITDA regulatório de 3 anos e 7 meses, pegando todo o seu operacional desse período para quitar as dívidas. Ela vai fazer isso? Não, eu já te adianto, tá? Ela não vai fazer isso. Porque tem uma frase no mercado financeiro, na verdade é o mundo corporativo como um todo, que o dinheiro dos outros eventualmente vai ser mais barato do que o seu próprio dinheiro. Então, ter um pouquinho de alavancagem, ter um pouquinho de empréstimos é saudável para todo o negócio. Isso potencializa a sua rentabilidade.
mas eu não vou abordar esse assunto aqui não. Se você quiser um pequeno entendimento sobre isso que eu falei, custo de capital, endividamento e a questão de ROIC, ROI, que também a gente pode colocar na mesma cesta de conhecimento, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais pra frente um vídeo teórico mais curto especificamente sobre isso. Mas saibam, esse valor de 3,7 vezes está extremamente adequado em relação ao modelo de negócios. Não adianta você comparar com o negócio de uma farmácia, ou uma mineradora, ou uma empresa que produz papel de celulose. Não funciona assim, porque cada modelo de negócio tem riscos diferentes, tem vantagens diferentes. Só a título de curiosidade, se porventura a empresa tem uma dívida bruta inferior ao que ela tem em caixa, você vai chegar no conceito de dívida líquida negativa. Ela consegue pagar todas as suas dívidas e ainda sobra um dinheiro em caixa. Algumas empresas que nós investimos aqui no Vida de Acionista têm isso, como é o caso de Semin, CSN Mineração. Mas isso vai muito em função da sua estratégia também de negócios. Tudo bem? Então aqui em caixa eles têm 1,5 e percebam aqui que as dívidas a serem pagas no curto prazo até 2027 são relativamente pequenas, ficando boa parte do pagamento, mais de 5 bilhões, a partir de 2028. Então tá tudo bem, não nos preocupe em relação a isso, e esse nível de endividamento não compromete os nossos dividendos. E aqui um pequeno adendo, tá? Eu acho que isso aqui é curioso. 2022, segundo trimestre, 8,6 bilhões de dívida líquida. Aumentou no trimestre seguinte. Aumentou no seguinte. Chegou no primeiro trimestre de 2023 na casa de 10 bi. E agora, depois de vários trimestres aumentando essa dívida líquida, que de novo não nos preocupa, desde que seja bem gerenciado, nós tivemos aí uma redução efetiva da sua dívida líquida. Gosto disso. Gosto de um pequeno fôlego, você aumentando o seu resultado operacional e diminuindo a sua dívida líquida é algo que nos agrada demais. Não é à toa que a alavancagem caiu. E só para a gente citar aqui rapidamente, Projeto Saíra, tá? Foi uma aquisição recente ali de Taesa, eles tinham programado 12 meses para poder realizar a total integração desse complexo dentro de toda a rede da Taesa. E eles conseguiram fazer em apenas 3 meses. É só um pequeno elogio para a empresa, porque mostra competência, mostra velocidade, mostra resultado e segurança, ok? Teve o leilão, eles arremataram e 3 meses depois a primeira fase já estava concluída. É algo que chama muita atenção. E agora também falando rapidamente sobre os outros projetos, tá tudo bem indo naquilo que eles já estão desenvolvendo e todo o cronograma está em linha. Aqui no Vida de Acionista você vai poder observar em vídeos anteriores que a gente faz algumas análises para observar se tem algum projeto que está em atraso ou se todos estão sendo adiantados ou se estão apenas em linha com o cronograma. Essa percepção é muito bacana quando a gente faz comparativo de empresas do mesmo setor. E futuramente faremos entre Taesa e TRPL. Então se inscreve aqui no nosso canal, assim que sair esse vídeo comparativo, você vai entender bastante sobre essas duas gigantes, principalmente com os dados atualizados do segundo trimestre de 2023. Vamos começar aqui então algumas respostas diante das perguntas dos investidores e dos analistas relacionados ao segundo trimestre. Qual será o impacto da redução do IGPM nas concessões atuais? Vai ser negativo no curto prazo, não tem jeito. É aquilo que a gente acabou vendo nos slides anteriores. Está batendo forte no nosso resultado, mas o incremento de novos projetos bate igualmente ou até mais forte ainda positivamente. Então você tem uma pequena redução por conta da queda do IGPM, mas isso é muito bem compensado. E aqui um dado bem interessante. Pegando o ciclo anterior de RAP de 22 até 23, a categoria 3, que está relacionada ao IPCA, representava apenas 39% de toda a receita da empresa. Com o novo ciclo em andamento, o IPCA já ocupa aí uma participação maior das suas receitas, em termos de indexador da inflação. Ou seja, estamos tendo uma dependência cada vez menor do IGPM. Mesmo que continue caindo, nós estamos tendo uma exposição também menor em relação a esse indicador. Maravilha, isso aí era uma vantagem que a Taesa conseguiu se aproveitar no passado e agora que nós estamos vendo um movimento reverso, uma queda dessa inflação,
a Taesa também está aumentando a sua participação gradualmente em relação ao IPCA. Vida que segue. Existe um plano para colocar a alavancagem abaixo de 3 vezes, como se 3 vezes fosse algo horroroso, né? Na verdade, não é isso, eu já expliquei para vocês. E eles foram categóricos. Não, está muito adequado e está em linha. O que é mais importante para eles, né? Tanto para a Taesa quanto as outras transmissoras famosas? Eles gostam muito desse tripé: investimentos, remuneração acionista e uma alavancagem saudável. Ou seja, eles querem crescer de maneira sólida, consistente, sem nenhum solavanco, preservando a remuneração para o seu acionista. E um dos dados que mostra isso, sem dúvida nenhuma, em relação a essa eficiência, é o controle da dívida líquida pelo EBITDA, a nossa alavancagem, que acabamos de conversar, e também este planejamento aqui. Mais de 90% das dívidas a serem pagas, elas estão para o longo prazo. Então não vai comprometer o nosso fluxo de dividendos no curto prazo. Perfeito. Bruno, e lá para frente? Lá para frente é muito para frente. Fica calmo que até lá a receita da empresa vai ser bem maior, existem outros projetos, outros leilões que estão acontecendo e ela continua crescendo de maneira bem saudável. Tudo bem? Dividendos para 2023, a gente vai ter alguma alteração? Não. Payout deve continuar no mesmo patamar, devem manter o seu histórico. Lembrando que o que eu vou falar para vocês agora é fato, é incontestável. A empresa que mais pagou dividendos nos últimos 10 anos no Brasil foi a Taesa. 2013, 12%, depois 15%, depois 13%, depois 13%, depois 8%, 11%. 2019 foi baixo, 6%. Mas depois 9%, 2021 12%, 2022 14%. Então assim, é uma remuneração que bate vários papéis aí de renda fixa, né? Então, acho que isso aí é só para a gente mostrar que sim, existem alternativas seguras, tranquilas e que são fáceis de fazer a leitura. Por isso fica aí uma pequena recomendação. Se você estiver começando a investir em dividendos, olhe com carinho o setor de transmissão. Talvez te agrade, tá? Não é recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção. Mas é só para você olhar, começar devagarinho com coisas mais redondas. Lembrando que o payout, né, que é a parcela do lucro que é distribuída para os seus acionistas, ou seja, de cada R$100 de lucro que Taesa tem, desde 2007 até 2022, dos R$100, 90 eles deixaram com seus acionistas. E apenas R$10 ficou com a própria empresa para conseguir realimentar todo o seu operacional e continuar crescendo. Aí você fala, caramba, como é que a empresa consegue crescer tanto, retendo tão pouco lucro assim? E a resposta está: modelo de negócios. Eles já conseguem fazer tudo o que eles precisam fazer com qualidade. Só que sobra dinheiro. E o que ele vai fazer? Vai distribuir para o acionista. Lembra daquele tripé que a gente acabou de falar? Investimento, alavancagem, bom controle de dívida e por aí vai. Uma boa estrutura de capital. Sobrou dinheiro? Distribui. Putz, mas espera, tivemos mais um trimestre eficiente. Distribui bastante. E outro também eficiente. Distribui também, não tem problema. Fazendo com que a média aí tenha ficado em 90%. Algo completamente incomum, mas para esse tipo de negócio super tranquilo. Questões polêmicas. Há planejamento para aumento de capital? Não. Então, por favor, para de ficar lendo qualquer tipo de site que posta qualquer porcaria aí sobre as empresas. Não adianta. Bruno, mas vai que o pessoal fica sabendo de alguma coisa, algum boato que pode virar, sei lá, que possa virar, melhor dizendo, né? Que possa virar realidade. Calma. Lide com fatos. Lembre-se, para cada 1000 especulações que você cria, apenas uma se torna realidade. Agora pensa em todas as especulações, as projeções que existem no mercado. Olha a quantidade infinita de situações que podem ser desenhadas. Apenas uma se consolida. O que você pode fazer então? Lide com fatos, lide com a história, lide com o que eles estão te apresentando de dados reais. Projeção você deixa para quem gosta de futurologia. Combinado? Outro dado polêmico: crescimento e remuneração acionista. São objetivos excludentes? Não, não são. Eles conseguem há vários e vários anos crescer muito e também continuar remunerando seu acionista. Então não é uma preocupação que a gente tem em relação à Taesa.
E para fechar, uma questão mais técnica, novas tecnologias, transmissão em corrente contínua. Não é a minha área de competência, mas vamos lá. Quando você tem grandes distâncias em que você tem que transmitir a energia de uma ponta a outra, pode eventualmente acontecer ali alguma perda ao longo desse caminho. E como é que você pode fazer então para reduzir, ou melhor dizendo, para aumentar a eficiência desse serviço que você está prestando? Você trabalha ali com algumas subestações conversoras, corrente contínua para corrente alternada e vice-versa. Quando você tiver uma longa distância, você faz essa pequena conversão temporária e na hora que estiver chegando no cliente final da Taesa, que são as distribuidoras e as comercializadoras principalmente, aí você faz uma nova conversão dessa energia, tornando apta a ser utilizada. Um exemplo disso foi até o projeto Saíra, que já detém esse tipo de tecnologia. Outras empresas também estão desenvolvendo isso cada vez mais. Mas o que é o ponto importante aqui? Lembra aquele índice de disponibilidade, aquelas eficiências operacionais que tais apresentam? Então, a tendência é que aumente cada vez mais. Mas como? Você já está quase próximo de 100%. Pois é, negócio sólido, resiliente, bem gerido, é assim, sem grandes sustos. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o AGF+, o que eles acham em relação aos preços. Temos duas perspectivas, eu até esqueci de colocar aqui o símbolo do AGF+, peço mil desculpas, tá? Isso aqui não é um conteúdo meu, mas é de uma plataforma que eu ajudo bastante lá, eu sou moderador, eu respondo bastante pergunta lá quase que diariamente, e é uma ferramenta muito interessante para o investidor que gosta de dividendo. O fato é, você tem ali duas visões, o preço teto médio e o projetivo, uma mais conservadora e outra um pouquinho mais arrojada. Considerando as métricas que o AGF utiliza, os preços seriam de 50 e poucos reais e também de 60 e poucos reais. Só que hoje, Taesa 11 está custando R$ 34,88. Olhando apenas essa métrica, que não é suficiente para sua tomada de decisão, mas é importante, o preço está muito adequado, está muito barato. Você tem que entender onde você coloca o seu dinheiro. E essa é a premissa básica. E já te adiantando e trazendo aí uma pequena ajuda em relação a esse estudo, olha aqui em relação aos proventos de 2006 até 2022, 2023. É claro que nada aumenta em linha reta na vida, principalmente, né? E por que não nos negócios, mas nós tivemos aí uma remuneração crescente ao longo de todo esse período, mostrando mais uma vez e pela última vez que empresas de dividendos também crescem. E além de tudo isso, nós temos aqui uma previsão pelo AGF de pagar ao longo do ano de 2023 inteiro R$ 3,65. Atualmente nós já fomos remunerados em 1,33 e há um provisionamento, ou seja, já foi anunciado um pagamento de 98 centavos. Ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente em dezembro, novembro, né? Vem uma pequena bolada aí das transmissoras, mas está tudo caminhando muito bem. É uma das empresas que eu mais gosto, tenho na minha carteira, pretendo continuar tendo por várias e várias décadas. Mas é basicamente isso, pessoal. Até o próximo vídeo.